Nossa live de hoje, nós estamos dia 10 de julho de 2024 e nós estamos em São Paulo. A live de hoje tem um título interessante porque vai envolver bastante coisas, tá? Escravos de uma prisão fora do corpo. Que prisão é essa fora do corpo? Vai lembrar vocês, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, às vezes, nós estamos escravos de algo, de achar que existe algo fora do corpo. E aí nós ficamos buscando conhecimento sobre esse algo fora do corpo, e quem joga esse conhecimento que existe algo fora do corpo, começa a dar uma fonte infinita de informação e de conhecimento, e você vai buscar, e você, na verdade, começa a estar escravo de uma prisão que é fora do corpo, uma prisão que nega o corpo. Ok. Daqui a pouco a gente vai chegar com mais detalhes disso. Nesse momento a gente vai simplesmente pegar, vão ver a técnica de como isso funciona, como essa prisão ocorre, tá? Primeira coisa que nós temos que ver, e você precisa saber, e eu também, querer e gostar. Querer e gostar é uma coisa que eu já falei para você em umas lives anteriores, bem um tempo atrás eu falei com você sobre querer e gostar, mas agora a gente vai dar uma outra visão. Eu vou ler um textinho aqui, que eu montei, mas daí a gente vai tentar explicar um pouco melhor. Querer e gostar, tá? Vai ser um viés do pertencimento. Que custa isso? Pertencimento, e eu sempre falo de vocês que o pertencimento ele vem até em nível de bactérias, que é o quorum sensing. As bactérias têm o quorum sensing para sentir e responder os estímulos que elas estão recebendo, e quando ela está na presença de outras, ela sente quantas bactérias estão perto dela. E os estímulos que vêm do meio, moléculas e bioquímica e tudo, e ela sente as moléculas que estão perto dela. Sente como? Porque cada molécula está enviando um monte cada bactéria está enviando um monte de sinais como moléculas, tá? E cada uma das bactérias sente quantas moléculas, quantas bactérias estão aqui. E depende do ambiente, elas fazem coisas junto. Todas fazem uma coisa junto. Isso é o quorum sensing. Que, buscando para nós, tá? Nós também, nós ajustamos o comportamento de acordo com os humanos que estão em volta de nós. Nós temos um desejo muito forte de pertencimento a grupo. É muito forte esse desejo. Então, nós temos esse sentimento que é o quorum sensing, mas nos humanos eu chamo de pertencimento. Se eu pegar bem no começo, quando você era ovo dentro do útero materno, ou no bebê de proveta, né? Quando esse ovo reproduziu, ele duplicou em 2 células, 4 células e tal, até um certo momento, essas células houve uma duplicação diferenciada, porque é o quorum sensing, vai diferenciando de acordo com o tanto que se percebe. Ok. Esse pertencimento é tão forte que mesmo a gente não gostando da ideologia do grupo, a gente permanece no grupo. Opa, né? Devido à necessidade fundamental que nós temos de pertencimento. Tá. Num estado responsável, o Estado daria esse estímulo de pertencimento para você. O Estado daria aquilo que eu falo para você, o Drex cidadão, num Estado responsável. Não é o que está acontecendo com a gente, porque a gente tem esse Estado que tem um viés binarista, que é um viés europeu, que é um viés cristão e direita e esquerda. Se você pensar, qualquer política que você tem é cristã, direita e esquerda, sabe? É um viés binarista de quem domesticou as Américas, tá? Que é a Europa. Vamos lá. Pertencimento. Eu falei querer e gostar. O pertencimento está perto do querer, tá? Mas como que você pode querer algo que não gosta? É isso que nós estamos falando hoje. Você quer se pertencer. Imagine uma coisa bem pesada mesmo. Imagine uma coisa assim pesada para você. Imagine que você está num grupo, não pensa a nível de Brasil, pensa fora, que você está numa religiosidade muito estranha, muito esquisita, ou você está em grupos de internet, sabe, grupos de ódio mesmo, de raiva e ódio, sabe, esses grupos que só criam inimigo o tempo todo.
Aí você vai falar o seguinte: ah, eu não gosto disso, porque é muito ódio, é muita raiva, é muita mentira, é muito ódio, é muita raiva. Ok. E aí você fala assim: eu vou sair a hora que eu quero? Não. Porque mesmo o grupo sendo de ódio, e mesmo o grupo sendo de muitas mentiras, você sente um pertencimento ao grupo. Você não gosta do grupo, mas você pertence ao grupo. Tamo junto. Notou? Então, o querer é uma coisa. Por que eu falei de querer e gostar? Porque no cérebro teu tem uma área do cerebral que é responsável pelo querer, e tem uma área cerebral que é responsável pelo gostar. O gostar, eu vou diferenciar um pouquinho mais para você. Vamos supor que você comeu bem, você jantou bem, você comeu um pratinho de sobremesa muito bom, você está satisfeito, e alguém vem e te oferece mais um pouquinho de sobremesa e você fala assim: obrigado. Você não gosta? Eu gosto, mas eu não quero. Então, tá bom. Você gosta e não quer. Agora eu estou falando do querer e gostar, invertendo o processo. Você não gosta do grupo que você está, porque é muito ódio, muita revolta, sempre cria inimigo, é cheio de mentira, e conta mentira, e mentira, e conhecimentos sobre coisas e notícias mentirosas e falsas, e mentira, e mentira, e mentira, e mentira. Mas você não consegue mais sair, porque você tem pertencimento ao grupo. É ruim isso, é ruim isso. E porque nós buscamos o pertencimento, porque nós queremos o pertencimento. Se o Estado fosse responsável, esse pertencimento existiria no Estado. E aí os outros pertencimentos, por ideologias tão pesadas, religiosas, políticas, não interessa, seria um pouco menor, porque a necessidade já estaria suprida no Estado. O Estado dava um pulso para você, de Drex cidadão, e você responderia ao Estado através da sua cidadania, né? Não ocorre, acho que vai ser difícil ocorrer, a gente vai batalhar por isso. Por que é difícil ocorrer? Porque o viés binarista da política nossa é esquerda, direita, cristã. Então, são cristão, esquerda, direita. Então, esse viés enrola a política de uma maneira muito estranha. Você pode notar que qualquer um vai usar o jargão cristão também para convencer os outros, mas a mentira faz base de todos os lados políticos, tá? A mentira parece que é fundamental para segurar a pessoa num grupo e pertencer ao grupo. Então, o pertencimento é prioritário à verdade, tá? Quando você está num grupo, esse grupo só vai falar de assuntos que interessam esse grupo e vão falar de perspectivas e notícias que interessam esse grupo. Querer e gostar. É o que eu falei para você. Olha só, em nossas curiosidades, desde que nascemos, quando era bebê, a gente ficou muito curioso. Muito curioso. A gente começou a imitar pai e mãe. Se o pai ou a mãe tem celular, eu quero pegar o celular. Eu vou imitar. Essa imitação, essa simulação da realidade, se for assim a nível indígena, chama Yanomami. Yanomami é simular algo, é simular uma presa, simular sabe, se você vai caçar uma onça ou se você vai fazer alguma coisa, você tem que simular aquele animal, simular uma paca, simular algo para depois caçar aquilo, para depois ser aquilo, para depois abater aquilo. Então, a imitação é algo natural que os bebês têm, tá bom? E Yanomami é a simulação de algo. Se você é um artista, você começou no começo, pianista ou, né, ou pintor, você no começo você começou a simular algo, foi simulando até que pegou o jeito e passou a ser. Então, sempre tem uma simulação. Antes de andar, você simulava caminhar. Nessa simulação foi aprendendo e caminhando, e aí você passou a ser. A gente quer, e nesse passar a ser, a gente quer sempre descobrir mais mistérios. Ok, tá bom, você é pequenininho, tô pensando em você com 2, 3 aninhos, tá? Você é pequenininho, com 2, 3 aninhos, tem uma coisa muito importante entre 4 e 8 anos, que a nossa cultura não contempla, que é a espiritualidade original. Qual é a espiritualidade original? Foi isso que eu mandei para vocês no Religar, o nome das espiritualidades original das crianças, que os ameríndios colocam os nomes, tá? Desde Guarani, o Quechua, Lakota, o Caipos, todos eles têm uma espiritualidade original para essa criança. Então, essa espiritualidade, a criança, nesse momento, de 4 a 8 anos, ela cria até um amiguinho invisível para resolver problemas concretos. A subjetividade está com muita criatividade dessa criança.
de 4 a 8 aninhos, de 3 aninhos, tudo depende da criança, né? Mas ela tem uma espiritualidade original dela. O que nós fazemos com a criança de 4 a 8 aninhos? Vamos arrancar essa espiritualidade dela, fazer com que ela negue ser a espiritualidade que tem, espiritualidade máxima, o ser, para ser um seguidor da espiritualidade cultural. Se eu estou no Brasil, basicamente religiosidade cristã. Se eu estou, sei lá, acho que no Japão, budismo. Se eu estou, não sei onde, lá no árabe, Allah, né? Então, e aí você vai pegar essa criança e você vai fazer ela virar um seguidor. Fazer ela deixar de ser para ser um seguidor. É isso que eu falo para vocês que é muito forte. E como que ela vai passar a ser um seguidor? Querer e gostar. Apesar de ela não gostar, ela vai abrir mão da espiritualidade pessoal porque ela quer pertencimento. Pertencimento do papai, da mamãe, daquela religiosidade, daquele momento místico que está se tendo na casa. Então a criança, para buscar o pertencimento, nega ser. Nega ser. Então a perda da espiritualidade original está aí. A perda da inocência está aí. Agora eu vou seguir a religião de papai e mamãe. E eu perdi. Eu passei a ser um seguidor. E a espiritualidade agora está comprometida. Não muita, porque, veja só, mesmo indo em qualquer que seja a religiosidade, você pode usar a crença, usar a fé. Para esse uso da fé, da crença e da fé e dos hábitos, você está ali para ter o pertencimento, mas você não permite se ser a sua crença, você não permite ser seus pensamentos, você não permite ser sua fé. Você usa a fé, usa a crença, usa os pensamentos para um fazer, para inclusive o sentir pertencer a esse grupo. Claro, porque o Estado é irresponsável e não te injeta esse pulso original do DEX cidadão, que é o CBDC de varejo, tá? Que os economistas de direita e de esquerda, do viés binarista, não querem, tá? Muito embora nos Estados Unidos tenha. O CDB de varejo ocorreu, tá? Olha só, eu vou falar de novo dos assuntos, mas agora vamos abrir um pouquinho para você entender o que é consciência. Às vezes eu falo sempre consciência e às vezes as pessoas se perdem e acham que pode existir a possibilidade de uma consciência sem corpo vivo. Não existe possibilidade de consciência sem corpo vivo. Aliás, o corpo vivo já afeta a consciência. Se você tomar um remédio a mais, uma droga a mais, a consciência já bagunça. Mas o que é a consciência, para você entender? Primeiro, vamos entender mente. Baseado um pouco em Damásio, mas simplificando a linguagem de Damásio, tá? A mente vem do sentir o corpo e a sua posição no espaço. Mente vem do sentir o corpo, sentir todo o corpo, que você comeu, que serve, sente o corpo, sentimento profundo, e a posição do corpo no espaço. Mente é isso, as duas coisas. Se você não sentir a posição do teu corpo no espaço, sabe? Fecha o olho, olha, eu estou sentado, mesmo com o olho fechado, eu sinto que eu estou sentado. Quer dizer, basicamente, é sistema vestibular, tá? Aquela coisa toda, tá? Mas envolve a temperatura do corpo, onde tem uma dor no corpo, onde tem a posição do corpo, quando tá, você entende? Mente o que é? Mente é sentir o corpo e a posição espacial do corpo. Duas coisas, mente. Tá. Com a mente já estabelecida dentro de você, o teu cérebro, você recebe um monte de estímulos, você tem um monte de memórias, e você vai, com os estímulos que você percebe, você vai se posicionar, você vai se referenciar naquilo que você percebe, tá? Pode ser coisas só internas e pode ser externa e interna misturada. Porque lembra que eu falei para você? Tem coisas que te rodeia e tem coisa que te permeia, tá? E você vai se referenciar nessa percepção. Isso é consciência. Ou local de fala. Ou tua pele, né? Onde você se posiciona com a tua pele, com o teu ser, diante das coisas. Tá? É uma coisa bacana isso. Você se posiciona. E aí você tem uma consciência, um posicionar-se diante do que percebe. Essa é a consciência. Eu sempre falava, e falo também, a consciência é um movimento que se percebe ser. Movimento, fluxo vital fora de você, fluxo vital dentro de você.
aquilo emana uma consciência que você percebe esse movimento, tá bom? Mas, bem simplesinho, mais simplesinho, é uma mente se referenciando na percepção que tem. Então, mesmo uma criança pequena, tá? 2, 3 aninhos, claro que ela tem consciência, ela tem mente, ela sente, e ela percebe, e a posição do corpo dela, ela tem mente, e ela se posiciona diante das coisas. Esses dias eu falei com a minha mãe, e eu achei importante falar que mesmo a criança que não tem linguagem, 1, 2 aninhos, ela começa a atuar no meio que ela está de maneiras muito diferentes. Tem crianças que, inclusive, se os pais estão brigando um pouquinho, se tem algum problema, ela fica com febre, dá diarreia, dá um monte de coisa. Porque a maneira da criança, do bebê atuar é que está fora, percebendo que está dentro, a consciência se polariza e vai fazendo, e vai atuando, tá? Então é importante isso. Mesmo sem palavra, a consciência está atuando. A palavra é um recurso. Graças a esse recurso, a gente consegue falar e passar uma ideia melhor. Outras ideias poderiam passar, mas era mais sem palavras, mas era mais fácil vivenciá-las do que passar adiante, tá? Mas com palavras palavras é uma tecnologia fantástica que nós podemos passar conhecimento, como eu estou tentando passar para vocês. Sempre o meu conhecimento, saiba, é aquilo que eu percebo ser a verdade. Eu não tenho compromisso nem com o que eu falei, porque se eu achar que é mentira, eu vou falar que é mentira. Quer dizer, o meu compromisso é aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto ser o certo. Eu sempre vou falar o que eu sinto ser o certo. E posso falar ao contrário do que eu disse antes. Sempre. Quando eu senti que aquilo estava errado, tá? Então, o que eu falo para vocês sempre é o máximo que eu tenho de conhecimento nesse agora. Ok. CBDC de varejo ou Drex cidadão diário, o que ia fazer com você? O Estado ia dar um dinheirinho na tua conta todo dia. Ok, volta lá nas bactérias. O que bactéria? Aquele sentimento de pertencimento das bactérias. Lembra o quorum sensing? Quorum sensing, que eu chamo que é pertencimento, as bactérias estão lá. Um monte de bactérias, um monte de bactérias. Todas as bactérias estão recebendo um estímulo. Pá, 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 pá. O estímulo está vindo para todas as bactérias. Quando esses estímulos, e esse é o pulso dos estímulos. Esses estímulos vindos para todas as bactérias, através de moléculas, blá, 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 bioquímica, mas todas as bactérias, elas se percebem. O Estado, enfiando o Drex cidadão no cidadão, o cidadão recebe o estímulo do Estado. Se esse Drex cidadão, como eu falei para vocês, vai antes da abertura da bolsa e antes do encerramento da bolsa, eu tenho o estímulo do Estado e tenho o estímulo do mercado internacional, porque a flutuação da bolsa, e esse estímulo vai variar de acordo com a bolsa, eu tenho 2 estímulos durante o dia, e entre os dois, um significado do mercado internacional. Então, eu coloco o nosso cidadão já. Cara, é fantástico, o cara já começa a receber, ele já pode ser, inclusive, um rentista, ele pode ser um empresário, cientista, desde que nasce, desde que tem a conta Pix. Mas olha só, nós estamos simulando o Estado como a política biosocial, como se fosse um corpo vivo. E o corpo vivo, o corpo dá energia para a célula, para ela atuar. E assim que é a nossa ideia. As informações iriam para todos, o estímulo iria para todo, e o estímulo que o cidadão daria, ele daria simplesmente o estímulo da cidadania, do pertencimento. Jackson, como que você envolve a parte política aí, né? A falta de pertencimento faz com que você se migre para ideologias, você migre para microgrupos, mesmo que de redes sociais, microgrupos de loucuras, sabe? De loucuras, porque você precisa pertencimento, porque o Estado não está te dando pertencimento. Então, essa disfunção das redes sociais e um monte de grupos, para mim, a causa maior da dependência química, inclusive, dos indivíduos em cima desses grupos, em cima do bem, é a falta da atuação do Estado nessa parte de estimular, de dar o pertencimento, de colocar no cidadão, esse Drex cidadão, para ele ter liberdade de ir e vir. Não há liberdade de ir e vir dentro de uma cidade sem dinheiro. Não há.
E como o Estado não te dá o dinheiro, então é mentira a liberdade de ir e vir. E é aí que nós precisamos, tá? Ok, mas Jackson, e quem me livrará do corpo dessa morte? Olha só. Olha só. Eu vivi muito tempo aí, entende? Achando que o corpo é o mal. E aí você tem toda uma tendência religiosa de, inclusive, punir o corpo, de agredir o corpo, achando que o corpo é uma prisão. E olha o título da live de hoje: Escravos de uma prisão fora do corpo. Você inventa a possibilidade da existência fora do corpo e você agride o corpo. O teu corpo é tudo o que você tem. É do corpo que emana a consciência, é do corpo que emana a tua mente. Esse corpo, se ele estiver machucado, se ele estiver com muito problema, a tua consciência estará perturbada e com muito problema. Você precisa de boa alimentação, bons exercícios e sono. E mesmo assim vai ficando velho e a consciência vai se comprometendo. Depois dos 80 anos, 90 anos, 100 anos, a coisa vai ficando um pouco mais tumultuada, porque realmente a coisa fica mais complicada. Mas você precisa corpo. Não há nenhuma condição de existir consciência, tua consciência, fora do teu corpo. Não há como. Vai ter a tua ideia, teus livros, teus rabiscos, teus informações. Mas consciência não há como. Simplesmente não há como. Ah, mas eu sempre estudei sobre... live passada que eu falei para vocês. Cuidado, o conhecimento não liberta. Tem pessoas e tem religiosidade que colocam o mistério da existência humana, e esse mistério é uma fonte infinita de coisa, você nunca vai acabar de ler. Se você ler todos, 1000 livros, 10 mil livros, 3 mil livros, e sempre é um ciclo contínuo de uma coisa que olha a consciência fora do corpo e não sei o quê, e uma continuidade de mentiras, mas você tem senso de pertencimento e você não vai sair dessa. Não vai sair dessa. É difícil sair dessa. Você vai tentar fazer com a tua vida um pertencimento pessoal na tua rotina. E veja só, independente da religião, tá? O importante, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. Você continue com a tua religiosidade, mas você tem que se achar no pertencimento dentro e com o corpo. Não é fora do corpo. Não há consciência fora do corpo. É no corpo. A mente é no corpo. A mente se referenciando em cima do que o corpo percebe. E ela se referencia. Isso é consciência no corpo. Então, o que é mente? Mente é o sentir o corpo e a posição do corpo. E consciência, a referência dessa mente em relação ao que percebe. Pronto, é isso. Precisa de corpo. Se não tiver corpo, não terá consciência. Não terá. Tá? Não terá. Cara, mas por que tudo isso, né? Por que precisamos de pertencimento para viver? Essa é fundamental. Por que tudo isso? Porque precisamos de pertencimento para viver. A gente precisa de pertencimento. Você e eu precisamos de pertencimento. Mas daí, de repente, a gente pode fazer, uma aceitação pessoal, uma reflexão, um estado de fruição em você mesmo, onde você, com metacognição, que é pensar sobre os teus pensamentos, tá? Você começar a se ver, se perceber, se sentir, exercício, alimentação, sono, suas expertises, suas memórias, e você vai se percebendo nisso. E agora, nesse exercício que eu falo para você, que vou repetir de novo, imagine você numa religiosidade totalmente distorcida. Imagine você num grupo de internet totalmente zoado, muito bagunçado. Mesmo assim, imagine que você teria dificuldade de sair do grupo, porque o pertencimento ao grupo é o querer. É o querer é muito difícil, mas você não gosta, mas você quer, porque você quer o pertencimento. Você não quer perder aquele tamo junto. É difícil isso mesmo.
Mas agora eu estou dando umas dicas para você. Olha, esse querer é muito forte, mas você pode ir mudando o querer, criando em você novos pertencimentos. O pertencimento que eu acho que é legal, e de repente você pode conseguir e desenvolver aos pouquinhos, é um pertencimento do ser vivo. Você está vivo. Você está ouvindo isso agora, você está vivo. Você é um representante dos seres vivos do planeta. Sim, você é o representante dos seres vivos do planeta. Você representa o que tem de vivo em volta de você. Você pode ser um representante ser o mais representativo quando você realmente quer o bem dos seres vivos que está em volta de você. Ou você pode ser o mais algoz, que realmente você destrói os seres vivos em volta e deixa só poucas espécies ou as espécies que você gosta ou que dá mais valor. Tá? Mas você é um representante. Se você tem essa noção e você se pertence e você se considera uma pessoa legal e se pertence, você vai ter uma causa que é você mesmo. Poucos grupos vão te lograr. Claro, se falta dinheiro, é complicado. Sim, sim. O domínio que nós estamos tendo na sociedade hoje é através de dinheiro. É o dinheiro que está atrás de todo o processo político, executivo, legislativo, judiciário e político. É o dinheiro que está movendo. Se a gente pegar essa inversão do Drex cidadão, o dinheiro vai ter menos potência, tá? De mover as pessoas, porque as pessoas simplesmente terão e farão bom uso. O bom uso do dinheiro nunca vai gerar inflação. A inflação se gera com o mau uso, sabe, do dinheiro. Então, se nós tivermos isso, você vai ter o senso de vida, de existencial, o senso de pertencimento a você mesmo. A você mesmo quem? Não o que eu percebo ser eu, não, ao fluxo de vida que é você. Você tem um fluxo de vida. Dentro de vocês está se reproduzindo células agora, seres vivos, células vivas dentro de você. Você é fonte de vida. Você se pertence. Que bonito isso. Ao ter essa noção, você não vai se perder com falácias de olha só, faz isso, me dá esse dízimo, me dá essa oferta, me faz isso, faz aquilo, vota aqui, vota aquilo, faz aquilo, olha o inimigo, mata o inimigo, olha o medo, 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 culpa, você é culpado, olha o desejo, vamos conseguir, né? Culpa, medo, desejo, assim, essa coisa tudo louca, te captura de uma maneira tão grande. E aí você vai buscar pertencimento a esse grupo, e o seu grupo está deformado, esse grupo está com falta de conhecimento, esse grupo é mentiroso, e você não consegue sair mais porque você tem pertencimento a um grupo, mas está falido o grupo. Tá bom, você pode mudar, deixar de ser e frequenta o grupo. Mas você tem uma crença e usa para o fazer, você tem uma fé e usa para o fazer. Você pode desenvolver esse processo forte dentro de você, de ser vivo. Eu sei que o Drex cidadão é uma coisa que seria natural o pertencimento. Tá? E esse processo de esquerda, direita, político, é muito confuso para todo mundo, porque a gente já nasceu nos processos. Tá? E é muito confuso para todo mundo, porque também, antes de 1500, tinha civilização, tinha democracia, tinha liberdade no continente americano. Mas vem e muda tudo e o processo fica em cima de o dinheiro controlando todo o sistema. Sabendo disso, você começa a olhar de outra maneira. E eu uso os teus políticos, sempre com o teu político você fala, mas CBDC de varejo, por que você não fala nisso? Porque, veja só, se isso ocorrer, a vida e os problemas sociais são reduzidos ao mínimo, fica mitigado ao mínimo. As pessoas terão mais valor por si mesmo, o ambiente ficará melhor. Se você recebe o Drex cidadão e alguém pede para você desmatar uma área, para o chefão grilar ela depois, você fala, não, meu filho, eu vou colocar meu nome para quê? Eu estou bem. Então você vai ter essa consciência um pouco maior. Mas para isso, mesmo não tendo essas perspectivas políticas do Drex cidadão, tenha em tua mente o pertencimento. Se você se alinhar no seu pertencimento, ao pertencer-se a si mesmo, você não vai ser enrolado por uma ideologia qualquer, uma religião qualquer. Você vai
seguir uma religião sem ser aquelas normas, aquelas métricas. Você vai fazer um ritualzinho bonito. O ritual é bom, o ritual é importante, o ritual junta o pessoal, o ritual dá pertencimento, mas você não vai se perder ser o ritual. Você simplesmente vai ser o que é. Vai ser e ter algumas ideias que você usa para essa comunidade, para se reunir com outras pessoas, mas nunca vai deixar de ser. E vai buscar a tua religiosidade original, que os nossos ameríndios davam nomes para ela. E na nossa língua nem nome nós temos. Como que a gente vai buscar aquilo que nem tem nome? Tá bom, os ameríndios têm os nomes, eu já mandei para vocês no Religare, tem os nomes certinho de cada, como que é essa religiosidade das crianças, de nossas crianças. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês. Até a próxima quarta-feira.